Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. E hoje eu vou passar uma sacada para você que atua com higiene ocupacional, que trabalha na área de saúde e segurança do trabalho, que é em relação à matemática aplicada à higiene ocupacional. Como muitos de vocês devem saber, a higiene ocupacional é a ciência dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos diversos agentes causadores de riscos nos ambientes de trabalho. Esses agentes eles podem ser físicos, químicos ou até mesmo biológicos. E para poder fazer os cálculos, para poder ter uma compreensão melhor da higiene ocupacional, que é uma ciência que envolve física, química, biologia, estatística, toxicologia, estratégia de amostragens, você precisa utilizar a matemática. Como eu sei que a matemática não é um forte de todas as pessoas, tem gente que gosta de número, tem gente que não gosta muito de número, que prefere a área de texto, né? Prefere português, mas o fato é que se você trabalha com higiene ocupacional, você precisa dominar algumas áreas da matemática e eu estou aqui para explicar o que você precisa saber de matemática para poder desenvolver um trabalho de higiene ocupacional. Lembrando que você não precisa ficar preocupado, porque não é uma matemática complicada, é uma matemática simples e eu observo muito que meus alunos ou então ex-alunos, o pessoal no dia a dia aí, eles erram conceitos básicos, não é aquela matemática complicada que derruba eles, são conceitos básicos. E eu vou falar sobre cada um deles agora, começando pela principal regra, a regrinha mais simples da matemática, a regra mais importante, que é onde os profissionais na área de saúde e segurança do trabalho eles acabam se perdendo e acabam errando. A primeira regrinha, numa expressão, você deve obrigatoriamente resolver multiplicação e divisão na ordem em que aparecem. Por exemplo, eu tenho uma expressão aqui, que você tem adição, você tem subtração e aparece aqui, multiplicação e divisão. Para resolver essa expressão, como que eu tenho que fazer? Você vai resolver primeiro multiplicação ou então a divisão na ordem que aparece. Por isso que eu destaquei aqui em outra cor. Um outro item que é muito importante, esse é extremamente importante porque aparece tanto nos agentes físicos quanto nos agentes químicos, que é o quê? Você saber resolver questões que envolvem frações, adição de fração, divisão de fração, multiplicação de fração. Por quê? Essa propriedade matemática, né, a questão da fração, vai aparecer muito em cálculo de ruído, cálculo de agentes físicos, cálculo de vibração. Então você precisa entender como resolver fração. Como você resolve adição e subtração de fração, como você resolve multiplicação de fração, como você resolve divisão de fração. Lembrando que para cada um desses tem uma regrinha na matemática, coisa que você aprende, se eu não estou enganado, lá no quarto ano primário, né? Terceiro ou quarto ano primário, você aprende fração. Além de fração, para você entender, ter uma compreensão boa de fração, você precisa relembrar lá do mínimo múltiplo comum, então máximo denominador comum, você estuda lá na quinta série. Você precisa resolver essas questões, entender bem a questão do mínimo múltiplo comum. Além disso, uma regrinha que é muito simples e o profissional de saúde e segurança do trabalho, seja ele técnico de segurança ou engenheiro de segurança, acaba se perdendo, que é o que você resolve primeiro. Parênteses, colchetes e chaves. Isso é muito simples, só que infelizmente eu vejo que muitos profissionais acabam errando por não respeitar essa ordem do que você deve resolver primeiro. Além disso, para cálculo de ruído, você precisa ter uma noção de logaritmo. Aí agora, a partir daqui, eu já estou entrando na matemática do segundo grau. Daqui para trás são regrinhas básicas, regrinhas simples, que se você pegar um livro de matemática
do primeiro grau, você vai conseguir entender isso. Eu acredito que isso é tão simples, mas tão fácil que você não vai precisar nem de um professor. De maneira autodidata, você consegue entender essa parte aqui daqui para cima. Chegando agora na matemática do segundo grau, você vai precisar entender logaritmo para entender as questões de ruído, para você entender como calcula um nível de exposição, como calcula um nível de exposição normalizado, um LAVG. Então você precisa entender de logaritmo e a propriedade dos logaritmos, né? Aprofundando um pouco mais, agora já na matemática, que eu diria de terceiro grau, você vai precisar entender de cálculo diferencial. Para quem fez engenharia, as famosas derivadas, né? É importante você entender de cálculo diferencial. Além do cálculo diferencial, o cálculo integral também, são as integrais, integrais por partes, integrais definidas, integrais indefinidas, exatamente para entender o que está por trás das fórmulas de ruído, o que está por trás das fórmulas de vibração. Então é importante o cálculo integral. Outra questão que volta lá na matemática do segundo grau, que é a questão de potência. A questão de potência você vai precisar utilizar nos cálculos de ruído, nos cálculos de vibração. Além da potência, expressões matemáticas. Aí volta que nas regrinhas básicas de multiplicação e divisão, na ordem que aparece, resolver os parênteses, os colchetes, as chaves. Além de expressões matemáticas, você vai precisar entender função. O que é uma função? Quantos tipos de funções existem? Porque diariamente, se você trabalha com análise, interpretação de resultados na área de higiene ocupacional, todos os dias você vai trabalhar com funções. E uma regra que é muito simples também, matemática lá do primeiro grau ainda, que é regras de sinais. Soma, subtração, multiplicação com sinais iguais, sinais diferentes. É simples, mas tem pessoas que acabam confundindo essa regrinha básica aí da matemática. E a parte que eu diria assim que é mais complexa, que aí sim exige um pouco mais de estudo, porém, mesmo quem tem um segundo grau, quem tem um curso técnico em segurança do trabalho, consegue fazer isso com propriedade, desde que estude, que é a parte de estatística. Quando eu falo na parte de estatística, é um universo muito maior, que você pode ter distribuição normal, distribuição log normal, teste T, probabilidade, inferência. Então, aí é um universo muito maior, mas que o higienista ocupacional precisa compreender, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, no Antecipar Digital. É só você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo. Se você quer receber sacadas de higiene ocupacional, dicas de higiene ocupacional diariamente, se inscreva no meu grupo no Telegram, que aparece na descrição logo abaixo aqui nesse vídeo.